O texto de hoje é Gênesis 22. Gênesis 22. E antes de começar, quero avisar que, além dos nossos maravilhosos hambúrgueres artesanais, na cantina hoje tem cocada e brigadeiro caseiros. Cocada e brigadeiro caseiros hoje na cantina. Vamos abrir em Gênesis 22. Nós vamos ler de 1 a 4. E o título dessa passagem é Deus proverá. Vou ler aqui. Gênesis 22, de 1 a 4. Aconteceu depois destas coisas que Deus testou a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Disse: toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto. Apesar que é a mesma coisa, tá? Em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abalroou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse aos moços: ficai aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Cutelo é aquela faquinha de açougueiro que parece um quadradinho. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: Pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, filho. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Foram ao lugar que Deus dissera. Ali edificou Abraão um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a mão a Abraão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou do céu e disse a Abraão: Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, não faça nada, porque agora sei que temes a Deus. Não me negaste o seu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis que um carneiro estava detrás dele, preso pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. E até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Vamos orar então? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, para ouvir, Senhor Deus, a Tua mensagem no nosso coração. Que tudo aquilo que nós temos necessidade hoje, Pai, que conforme esta palavra, que seja provido hoje, Pai. Seja necessidade material, seja necessidade emocional, até mesmo espiritual, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu já quero lançar fora toda ansiedade, todo medo, toda preocupação com o dia de amanhã. E que em nome de Jesus nós estejamos agora aqui atentos ao que o Senhor fala, Senhor, sem sono, sem cansaço, Senhor, atentos à Tua voz.
que o Senhor use, Senhor, a minha vida como um canal, Senhor, para a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu agora me desprezo de mim mesma, Senhor. E que apenas aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor, seja agora dito, Pai. No nome de Jesus. Amém. Adeus. Bom, essa história aqui é bem conhecida, né? E Abraão era um velhinho já, né? Conta na Bíblia que ele já tinha uns 100 anos de vida. E quando ele teve o filho, ele teve o filho dele com a Sara, que também era já idosa. E apesar de que há pessoas que dizem que a contagem dos anos não seria exatamente do jeito que a gente conta. Então talvez esses 100 anos que ele tinha, na verdade seriam, sei lá, uns 60 anos hoje. Mas seja isso ou não, de qualquer forma foi um milagre Deus ter dado um filho para aquele casal, porque eles não poderiam ter filhos. E então depois que ele se mudou, saiu lá de onde ele morava, foi para um outro lugar, ele passou vários perrengues lá na vida dele. Você pode ler lá no começo lá de Gênesis, mais ou menos depois do capítulo 12 começa a história dele. E aí, depois que ele passou tudo isso, Deus chegou para ele e falou assim: olha, sabe aquela coisa que você mais gosta de seu filho? Então eu quero que você entrega para mim. Aí ele chegou e foi, simplesmente pegou o menino, botou lá o jumento, pegou 2 ajudantes e foi embora. E isso é uma coisa bem chocante assim para nós, né? Pensar, nossa, como que um pai vai levar o seu filho para sacrificar? E tanto que assim, às vezes a gente acaba até sem entender algumas coisas. Mas quando o menino chegou e falou assim, acho que ele começou a pensar, né? Por coisa estranha, né? Tem aqui a lenha, tem fogo, tá, mas cadê o carneiro? Aí o que o Abraão falou? Deus proverá. Abraão tinha uma certeza na vida dele. Ele confiava em Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Então, assim, uma das coisas que fez ele ir em frente foi essa certeza, essa convicção que ele tinha. Aí eu fiquei me perguntando, né, se a gente confrontado com tantas situações que a gente vive, e às vezes situações que nem são tão extremas assim, como no caso, né, dar o holocausto do filho, será que a gente fala, Deus proverá? Será que a gente fala? Nosso primeiro pensamento é, não, Deus vai dar um escape? Ou será que o nosso primeiro pensamento é maldizer a gente mesmo, maldizer a situação, ou se desesperar? Então essa passagem de Abraão é uma coisa assim, que tem um segredo mesmo para a gente acabar aprendendo. E eu vi algumas atitudes de Abraão que habilitaram ele a receber essa provisão de Deus. A primeira atitude é ter fé e obediência. No versículo 2 e 3, a gente lê assim: Deus disse: toma agora o teu filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Abraão levantou pela manhã, abaldou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Então a primeira coisa que Abraão fez, quando Deus chegou, falou: olha, eu quero que você pegue seu filho, leva lá no morro, assim, assado, parará, parará. O Abraão não ficou assim, tá, mas por quê? Mas como? Mas onde? Mas o que eu vou fazer depois? E se a minha mulher me matar porque eu entreguei o filho? E se as pessoas me julgarem porque eu obedeci essa ordem? Não, mas essa ordem é estranha. Não, ele simplesmente ouviu, processou aquilo e fez. Não ficou embaçando, enrolando, nada disso. E
E aí, essa é a parte da obediência. Para ele poder obedecer, ele não ia obedecer do nada. Porque se ele simplesmente só obedecer a Deus por obedecer, é aquela coisa, você obedece porque você tem medo. Então, por exemplo, se você tem um cachorro, ou às vezes uma criança que é traumatizada, e você, por exemplo, você dá um grito, nossa, ele já obedece. Mas por quê? Porque ele tem medo. Não porque ele realmente considerou aquilo que você está falando. Outro dia até estava brincando, né? Que meu gato estava chorando para sair de casa e eu não queria deixar. Aí já era tarde da noite, eu queria dormir, aquele gato chorando. Aí eu fui lá e falei, vem já pra cá, vem deitar. Aí ele veio assim, baixou igual um cachorro. Eu falo que é um gato com transtorno de personalidade. Aí baixou a cabeça assim, veio, deitou assim e ficou quieto. Mas por quê? Ele entendeu que era pra ficar quieto? Não, por causa do medo que eu ia brigar com ele, né? E a gente não é pra gente ser assim. Se a gente vai obedecer a Deus, é porque a gente tem discernimento de que a vontade de Deus é uma coisa melhor pra gente do que aquilo que a gente tem da nossa própria vontade ou do nosso próprio entendimento. É lógico que não é fácil a gente obedecer a Deus quando é fácil, ok, né? Deus fala assim, vai lá no McDonald's, ou então vai lá na lanchonete, compra um hambúrguer, beleza, né? Segue, eu vou obedecer facinho. Agora, se Deus falar uma coisa difícil, a gente vai ficar meio assim de obedecer, mesmo que a gente entenda. E aí a única forma de a gente conseguir obedecer é tendo a fé. Em Hebreus 11, ele conta várias pessoas que tiveram grandes atos de fé. E sobre Abraão, ele fala assim, pela fé, Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. Ele creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. Então, às vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa, mas Deus mandou isso e o cara foi e era o único filho. Aqui é a resposta do porquê que o cara foi. Ele creu que se fosse necessário, Deus ia dar um escape. Então a primeira coisa para a gente receber a provisão de Deus é ter fé e obediência. As duas coisas andam juntas. É difícil eu falar assim, eu creio em Deus, e a gente não obedecer o que Ele fala. E também, se a gente só for obedecer a lei de Deus, vai ser como nos tempos do Antigo Testamento, que era obedecer por obedecer, e não porque realmente tinha um relacionamento com Deus. Então guarde isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estar preparado e disposto. Nesse mesmo versículo 3, a gente vê lá, Então, Abraão se levantou pela manhã de madrugada, abalroou seu jumento, tomou consigo 2 moços e Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Deus falou com ele. No dia seguinte, ele já começou a se preparar para a viagem. Eu não sei quanto tempo era desse local onde ele estava até onde era lá o monte, chama Monte Moriá, né? Onde ele ia. Mas ele foi e já arrumou o meio de transporte dele, já arrumou a malinha dele, já foi pegando tudo que ele precisa, os ajudantes. Ele já foi se preparando. E então, depois que ele se preparou, ele também não ficou lá embaçando. Ele já pegou e já foi logo. Então, que nem semana passada, né? A Andressa estava contando sobre o ministério infantil. Ou tantos outros ministérios que a gente aqui tem na igreja. Se você tem um talento, não fica guardando isso na gaveta. Vai logo e usa. Sabe? Se ponha disponível. Foi isso que aconteceu com aqueles 2 lá que estavam pescando. E Jesus chegou e falou, venham que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aí eles fizeram o quê? Ficaram, primeiro, deixa eu terminar aqui, guardar tudo. Não, largaram tudo e foram.
Então, o que o Senhor quer hoje de nós é que a gente tenha essa disposição. Amém. Essa disponibilidade. Porque às vezes, eu sei uma coisa super bem. Mas eu não faço. Estou aqui, guarda na gaveta. O que adianta? Então, pode ter, sei lá, a melhor pessoa cozinheira. Se ela não cozinhar, todo mundo vai passar fome. Pode ter a melhor pessoa, sei lá, pregador. Se ele não pregar, qualquer um que vier aí pregar mais ou menos vai ser melhor do que ele, porque ele não está exercendo o dom dele. E a gente não pode ser assim. Se a gente tem um talento, seja natural, seja que Deus deu, seja alguma coisa que você estudou, veja como você pode usar isso para você crescer, para a casa do Senhor crescer. Porque às vezes é uma coisa que a gente só pensa assim, eu vou usar isso na igreja. Não, às vezes você vai usar isso para você. Às vezes a provisão de Deus é primeiro para a nossa vida. Mas para isso a gente precisa estar preparado. Ou seja, se eu quero ser um maquiador de sucesso, o mínimo que eu preciso fazer é estudar como faz maquiagem no YouTube. Né? Eu não posso chegar, ou então eu quero ser, um arquiteto de sucesso, um engenheiro, um médico. Eu vou chegar lá no hospital e falar, quero ser médico. Aí a pessoa vai falar, mas você estudou? Não dá. Temos que nos preparar. Mesma coisa. Eu quero ser, que nem falei, né? Um pintor. Eu posso chegar e simplesmente pegar o pincel e passar? Não, tem que estudar. Seja agora que nem falei, tem no YouTube, né? Várias coisas que ensinam. Seja um curso, seja você mesmo lendo no livro. Como? Aí é uma estratégia. Mas o que fazer, a gente tem que fazer. A gente tem que nos preparar. Seja no campo físico, seja no campo espiritual. E o meu sonho é cantar no louvor. Tá, beleza, começa a praticar. Vê lá, aula de canto. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? O meu sonho é tocar teclado. Começa a ver. Compra um tecladinho. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? O meu sonho é dirigir um carro. Começa a planejar aquilo que você quer. Verdade. Porque se a gente não planejar, vai ficar só no sonho. E se a gente planejar, vai se tornar uma meta, um objetivo. Se eu não me engano, tem até uma postagem, está na nossa página do Facebook, que se eu não me engano é facebook.com/crashchurchoficial, que fala sobre isso, a diferença entre sonho e objetivo. O objetivo, você tem uma coisa concreta. Então, por exemplo, né? Quero aprender a dirigir. Beleza, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Tirar a carta. Como que eu tiro a carta? Vou na autoescola. Onde tem uma autoescola? Tem que estar lugar. Tem que passar no teste, tem que estudar. E isso passo a passo para a nossa vida. Todas as coisas a gente tem que se preparar. E para se preparar, a gente tem que estar disposto. Uma pessoa que não se preparou, 5 não se prepararam e perderam a oportunidade. É aquela parábola das 10 noivas. Era uma vez 10 moças que iam se casar e estavam lá esperando o noivo. 5 tinham uma lâmpada com azeite, 5 não tinham. O noivo demorou para chegar, chegou à noite, elas não tinham como sair na rua escura. Lembrem-se que antigamente não existia luz elétrica na rua, né? A iluminação era feita vela, tocha, ou no caso desse tempo, o azeite dentro da lâmpada. E essa lâmpada é aquela lamparina, é isso? Que até hoje se usa. Aí o que aconteceu? Quem estava pronta foi embora. Quem não estava pronto ficou lá esperando. Aí você vai deixar isso acontecer com você? Você vai deixar, de repente, a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho um emprego, mas para isso você precisa
sei lá, teu segundo grau, não nem faço segundo grau, mas né, ensino médio. Gente, né? Teu ensino médio. Ah, eu não tenho. Ah, eu tenho, sei lá. Eu tenho tal coisa, mas para isso você precisa de tal requisito. Ah, fiquei com preguiça, não fui. Ah, estava assistindo Netflix, não fui. Ou então, Deus, nossa, a pessoa veio na igreja e deu aquela palavra tremenda, revelação, parará, parará. Não fui. Sabe, a gente tem que estar preparado. A oportunidade é assim, ó. Às vezes a gente só tem uma na vida. E se a gente perde, já era. Bom, então, vamos lá. Nossa base, né, Gênesis 22. Vimos que para ter a provisão de Deus precisamos de fé e obediência. Estar preparado e disponível. Disposto, né? Que não é a mesma coisa, né? Porque disponível você está lá, disponível. Disposto é você estar com vontade de fazer. E a próxima coisa é conhecer a Deus. Que nem a gente leu aqui em Hebreus, que o Abraão creu que Deus ressuscitaria Isaac, se fosse necessário. E como que Abraão tinha essa certeza? Porque antes disso, já tinha vivido várias coisas que fazia ele ter certeza e ter conhecimento de quem Deus era. Então, a partir do momento que a gente conhece a Deus e anda com Deus, a gente vai vendo Deus agir na nossa vida. E conforme a gente vê, a gente fica um pouquinho mais forte. Aí, conforme a gente fica um pouquinho mais forte, a gente vê de novo. E depois de novo, e de novo. E às vezes coisas que a gente pensa até que é bobeira, a gente vai ver que no final era Deus agindo na nossa vida. Abraão, ele não hesitou, porque ele já tinha visto a mão de Deus antes, dando prosperidade, livrando ele e sua família, livrando seu sobrinho, que morava na cidade de Sodoma, e teve um filho. É outra passagem bem conhecida também, essa do sobrinho de Abraão, porque tem uma cidade que ia ser destruída. E Abraão intercedeu e falou, olha, não destrói, tem 20 pessoas boas. Aí, tá bom, Deus falou, então tá bom. Não, mas acho que só tem 10, tudo bem? Tá, tudo bem. Olha, só tem 5. Olha, só tem 1. Então, Deus falou assim, tá bom. E aí Deus livrou a família dele de todo o mal. Ele já tinha vivido aquilo, ele sabia que aquilo poderia acontecer de novo. E a partir do momento que nós mesmos lembramos do que Deus fez por nós, a gente vai se fortalecendo. Por isso é importante também a gente ouvir as pessoas que têm algo para contar, como hoje a Andréia contou aqui. Ela foi no lugar e a pessoa abençoou, e nem vai ser a Andréia, porque não vai ficar para ela. Isso vai ser para doar para outras pessoas. E aí Deus agiu, e aí de repente um dia você está passando um aperto e vai falar assim, ah, mas aquele dia aconteceu com a Andréia isso e isso, e Deus agiu assim. Então é possível que Ele faça o mesmo comigo. Então, nós precisamos nos lembrar de tudo que Deus fez. Tem um versículo em 1 Crônicas 16:11, que fala assim, buscai ao Senhor, buscai a sua face, lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Então, nós temos que buscar o Senhor e lembrar das coisas que Ele fez. A gente tem uma tendência de só lembrar das coisas ruins. Isso é normal do ser humano. Mas nós temos que nos esforçar para lembrar mais das coisas boas, principalmente das coisas que Deus fez por nós. Outro dia aconteceu uma coisa engraçada comigo. Peraí. Eu fui fazer um exame e era à noite, né?
E você vai falar assim, isso aí é uma idiotice. Mas na hora eu achei tão engraçado. E eu fiquei pensando nisso depois. Aí eu fui fazer um exame, era noite já. E onde eu fiz, tinha um ônibus que passa bem na minha rua. Aí eu tava saindo do médico. Aí eu falei assim, ai meu Deus. E assim, a gente fala, ai meu Deus, como se fosse só uma expressão, né? Tipo, mas Deus ouve. Até isso. Até quando você não está orando de verdade. Então, eu podia falar, nossa, bem podia, cachorro. Não, mas eu falei, ai meu Deus. Meu Deus, bem que podia passar o... Não chama de agora, como é que chama? O terminal Maragogel para eu pegar e descer ali na minha rua, né? Aí nisso eu tô chegando no ponto de ônibus. Vem chegando um que não passa na minha rua, mas também passa razoavelmente perto. Aí eu falei, vou dar uma corrida para pegar, né? Vou ajudar o meu jeito. Tem que estar preparado, olha, já vou dar meu jeito. Aí eu fui correndo e eu falei assim, não, essa hora assim não dá não. Vou só dar uma andadinha rápida. Aí lógico eu não peguei aquele ônibus, né? Aí não deu nem 5 minutos, chegou o meu ônibus, que era esse que eu queria. Aí tá bom, entrei no ônibus, falei, que bom, não sei o... Aí eu, nossa, mas eu sou mó besta mesmo, né? Eu falei, Deus, que bom seria se passasse meu ônibus e eu não espero que o ônibus passar. Eu sou mó peço e não fico lá esperando. A hora que chega, já quero adiantar e fazer do meu jeito e já já atravessar o caminho de Deus. Até nessa bobeira, você fala, foi coincidência? Pode ter sido. Era a hora do ônibus? Pode ter sido. Mas por que não pode ter sido Deus? Tipo, não custava nada para ele, não ia interferir em nada na vida dele, nem na minha. Se eu pegasse, se eu não pegasse, ia dar no mesmo. Mas, poxa, só para ele provar para mim que até nessas mínimas bobeiras, ele ouve. Aí eu só fui me tocar disso. Olha, eu falei. Tipo, já estava no ônibus, né? Falei, nossa, é mesmo, né? Então, até nessas bobeiras, a gente tem que lembrar dessas coisas que Deus faz por nós. E aí eu quero abrir um parênteses disso daí. A gente não pode atravessar. Então, se a gente tem fé, se a gente obedeceu a Deus, se preparou, e a gente foi lá, confiou em Deus, a gente não pode atravessar e que Ele resolver do nosso jeito. A gente tem que confiar que a provisão vai vir. A gente não pode querer fazer o serviço de Deus. Por outro lado também, a gente não pode ficar com o guarda-chuva, né? Guarda-chuva de bênção, cai aqui, cai ali e não cai em você. Não, a gente tem que se preparar. Que nem minha mãe sempre brinca, né? Se Deus vai mandar, você tem que pelo menos estender a mão para receber. Porque senão, a gente tem que pelo menos se posicionar. E isso é a última parte da nossa palavra. Que é o quê? Temos de fazer a nossa parte. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, se ainda não sabem. A única coisa que cai do céu é chuva. Então, todo o resto a gente tem que conquistar. E é por isso que Jesus falou, o reino de Deus é tomado à força. E é a força do quê? A força de você levantar e vir aqui, servir a Deus. A força de você levantar e servir a Deus no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, sendo um bom filho, um bom pai, um bom vizinho, um bom funcionário, um bom patrão. Paulo, ele igualava a todos. Seja escravo, seja dono de escravo, todos somos cristãos. Então, essa é a força que a gente tem que fazer. A força contra nós mesmos, né? Quando a gente não quer fazer, mas a gente faz. E aí, a gente tem que fazer a nossa parte. Como eu falei. Deus vai mandar, a gente tem que no mínimo estender a mão. E o que é esse estender a mão? É tudo isso que eu já falei. Estar preparado, estar disponível. Então aqui a gente vê o seguinte, que o Abraão,
Até o menino fala, né? Pai, temos a lenha e o fogo, mas cadê o carneiro? E aí, Abraão pegou, levou lá, arrumou o jumentinho, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou os ajudantes. Ele fez a parte dele. Qual é a parte de Deus? A parte difícil, de dar o carneiro. É a mesma coisa com a gente. Você tem que levantar, pegar seu ônibus, trem, metrô, sei lá o que, ir para o seu serviço. Qual é a parte de Deus? Te dar saúde para você aguentar fazer isso. Você tem que chegar lá e trabalhar direito. Qual é a parte de Deus? Te dar saúde para você fazer isso. Você tem que chegar na sua casa e, como falei, ser um bom pai, ou filho, ou esposo, ou esposa, sogra, sei lá o quê. E a parte de Deus te dá sabedoria para você exercer seu papel. Você tem que chegar no que Deus te deu, no seu ministério, e exercitar. A parte de Deus é o quê? Te dá a oportunidade de servir. Se você olhar, a parte de Deus é sempre mais difícil, é a parte que a gente não consegue fazer. Mas a parte que a gente consegue fazer, Deus não precisa fazer. É curioso que na versão da linguagem de hoje, essa palavra Deus proverá significa Deus dará o que for necessário. Então, se você precisa de uma coisa, Deus vai dar o escape daquilo. Amém. E eu quero que a gente abra agora em 2 Reis 4. Nós vamos ler uma outra história também bem conhecida sobre esse negócio da provisão de Deus. 2 Reis 4. Conta a história: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Está dizendo assim, ó. Uma das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Veio o credor levar a mim e os meus 2 filhos para sermos escravos. Eliseu disse: o que eu vou fazer? Diga-me o que tens na sua casa. Ela disse: tua serva não tem nada, a não ser um vaso de azeite. Então ele disse: pede para ti vasos emprestados a teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra, fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e tira à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e seus filhos. Eles traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que foram cheios os vasos, e ela disse: traze-me ainda um vaso. Então o filho respondeu: não há mais nenhum. Então o azeite parou. Veio ela, disse ao homem de Deus, e ele falou: vá, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e seus filhos vivam do resto. Aqui a gente vê o seguinte: essa mulher, ela estava sozinha e estava com uma dívida, e ela não tinha como se manter. Naquela época o azeite era muito caro, porque além de servir como comida, ele servia como combustível. E aí o profeta falou para ela o quê? Vai lá, pega todos os Tupperware, pega lá da sua casa, da sua vizinha, e começa a derramar o azeite. Aí ela foi, pegou, conforme ela foi enchendo, foi passando o azeite. Quando acabou as bacias, acabou o azeite. E então ela vendeu, pagou a dívida e ainda sobrou para ela se manter. Ou seja, foi bastante. Porque se ela estava em uma dívida, que ela ia ser levada como escrava, ela e os filhos,
e com o azeite ela conseguiu pagar a dívida dela e mais ainda sobreviver, sinal que foi bastante. Aí eu te pergunto, qual foi a parte da mulher? Trazer os Tupperware. Qual foi a parte de Deus? Fazer o azeite multiplicar. E o que é mais fácil? Arrumar uma bacia ou fazer o azeite multiplicar? Deus nunca vai pedir o impossível para a gente. Deus nunca vai pedir aquilo que a gente não aguenta, aquilo que a gente não pode. E se tem alguma coisa que está em luta na nossa vida, é porque a gente pode. Logicamente, né? Como diz, abre parênteses, tem lutas que servem para a gente aprender, tem lutas que a gente mesmo cava por N situações. Mas eu estou dizendo assim, nesse sentido, Deus não vai pedir para a gente fazer uma coisa que a gente não consegue. Se Deus pediu para a gente, é porque a gente consegue. É porque a gente tem condições. Então hoje, que a gente guarde na nossa mente que o Senhor não está com a mão encolhida. Lá fala que o Senhor está com a mão estendida para nos abençoar. Ele não está surdo. Mas que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa estar preparado. Então pense, o que você precisa da provisão de Deus? E o que eu posso fazer? Eu não, você, né? Então, o que eu preciso da provisão de Deus? E o que eu posso fazer para receber isso? Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso estudar? Será que eu preciso trabalhar? Será que eu preciso ter mais fé? Será que eu preciso ser mais humilde? Será que eu preciso trabalhar na igreja? Eu não sei, cada um sabe. Só que o Abraão, quando ele recebeu lá o carneiro, ele teve uma provisão em todas as áreas. Ele precisava de uma coisa para entregar ao Senhor. Ele teve. Então ele tem provisão material para nós. Se ele tivesse mesmo sacrificado o seu filho, com certeza um monte de gente ia ter caído matando em cima dele, ele ia ter entendido. Então, se hoje você precisa de provisão na sua vida social, o Senhor vai te ensinar o que você precisa. Seja na sua família, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho. Se você precisa de uma provisão emocional, o Senhor também vai provisionar. Porque se o Abraão entregasse, ele ia ficar sempre com aquela culpa. Poxa, eu levei meu único filho. Mas o Senhor o quê? Livrou ele até disso. Então hoje o Senhor tem uma provisão em todas as áreas. Só que nós temos que nos posicionar. E em vez de ficar afastando as bênçãos, nós temos que estender a mão, fazendo a nossa parte. E nós precisamos estar prontos e dispostos a obedecer a Deus. Porque não adianta a gente querer fazer a nossa parte e ter fé se a gente não está pronto e disposto. É isso que o Senhor quer compartilhar com a gente. Eu quero convidar todos a nos levantarmos, a orar ao Senhor, para que a gente tenha capacidade de fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua igreja hoje, Pai. Nós precisamos tanto da Tua provisão, Pai. E não só a Sua provisão financeira, porque nem tudo o dinheiro vai resolver. Mas aqueles que precisam da Tua provisão financeira, Senhor, que o Senhor hoje esteja dando estratégias sobre como vão conseguir. Se é um novo emprego, se é um negócio, se é alguma coisa que eles vão fazer para vender, algum serviço que vai ser prestado, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que precisam, Senhor Deus, de provisão emocional, que o Senhor esteja dando diretamente, Senhor. Quem está se sentindo só, que sinta a Tua presença. Quem está se sentindo com medo, que sinta, Senhor, que Tu és o maior de todos e estás conosco. Quem está se sentindo culpado, que o Senhor leve, Senhor, e mostre que o Senhor Jesus limpou, Senhor, todas as nossas culpas. Quem está precisando de restauração na sua vida, quem está precisando de mudança, que o Senhor mostre o que precisa ser mudado. E que o Senhor nos habilite, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça, Senhor, nós estarmos cada dia mais nos lembrando de quem o Senhor é. E que em nome de Jesus nós tenhamos agora a mente de Cristo. Porque Ele conhecia a Tua palavra, Senhor. E nós queremos conhecer, para quando chegarem essas situações, nós lembrarmos
que isso já aconteceu antes, na tua palavra, que o Senhor fala, Senhor, através dela. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos hoje a tua provisão nas nossas vidas. E nós queremos ela completa, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E por isso hoje, repita assim comigo: Senhor, eu quero ter fé, obedecer, estar disposto e fazer a minha parte, pois eu tenho certeza, eu creio que assim verei a tua provisão, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aparecer na nossa música. Levante suas mãos. Pai, leva-nos segurança às nossas residências, Senhor, e que este novo dia, que começa hoje,